Me chamo Ana Larice, sou professora da Rede Municipal de Fortaleza desde 2016, sempre atuando nas turmas do ciclo de alfabetização, primeiro e segundo ano. Sou pedagoga, especialista em alfabetização e letramento, mestre em educação e também doutoranda em educação. Venho desenvolvendo meu trabalho na Escola Tranunes, que é localizada no Distrito 3, e o trabalho que eu desenvolvi ocorreu no ano passado, em 2022, com uma turma de segundo ano. Nessa turma de segundo ano, observando a defasagem ocorrida por conta do período de pandemia, observando também que as crianças estavam em níveis muito heterogêneos, propôs-se à criança a proposta de um desenvolvimento da escrita a partir de uma colaboração. Como se deu isso? A partir das nossas conversas diárias. Uma dessas conversas se remeteu à utilização de um produto industrializado, que é o Nescau, pelas crianças. Conversando sobre a utilização desse produto, pelo consumo desse produto pelas crianças, a partir de uma brincadeira, por que não a gente fazer uma cidade Nescau? E a partir dessa brincadeira, de forma bem livre e espontânea, desenvolvemos e organizamos de forma colaborativa, professora e alunos, uma proposta de escrita. Primeiro, conversamos sobre a possibilidade de fazer uma cidade Nescau de verdade, organizando com as crianças a coleta do material necessário depois, e organizamos também um dia de fazer esse evento, que é promover a construção de uma cidade Nescau. A cidade foi construída pelas crianças e durante a construção foi perguntado: o que é que tem numa cidade? O que é que essa cidade precisa ter? Praça, pessoas, prédios? E a partir daí construímos essa maquete. Depois da construção dessa maquete, as crianças foram ainda mais desafiadas para a produção de um texto colaborativo. Marcamos o dia e então, com a minha ajuda como professora, colaboradora e escriba da turma, fomos construindo o texto. Construímos o título, as crianças intitularam Cidade Nescau e fomos buscando também personagens para essa história. As crianças construíram os personagens, fizemos o enredo e se deu a construção do texto de uma forma interativa entre as crianças. A professora atuando sempre como mediadora e escreveu para solucionar também alguns atritos que ocorreram. Deve ser desse jeito, deve ser de outro, mas no final deu tudo certo. E é esse o relato dessa escrita colaborativa, que partiu da oralidade, que o trabalho se desenvolveu. E é esse trabalho que será apresentado no professor autor deste ano. Olá, meu nome é Paula Simões, eu sou professora de Educação Infantil da rede do município de Fortaleza, no CEI Francisco Erupá Matias, lá no Distrito 3. O artigo descrito no projeto do professor autor, na verdade é um artigo sobre um projeto que surgiu a partir das brincadeiras das crianças do Infantil 3, das minhas crianças. E esse projeto surgiu a partir de uma brincadeira de que eles estavam pegando lápis de cor, giz de cera, e estavam comparando a cor dos lápis com a cor da pele deles. E aí eles começaram essa brincadeira e envolveu todo mundo dentro da sala, inclusive as professoras, e foi a partir daí que surge esse projeto Cor da Pele, Educando para a Igualdade Racial em CEI de Fortaleza. É um projeto muito caro para mim e muito caro para as minhas crianças, porque é um projeto que está abordando uma temática muito relevante para a sociedade atual. E aí a gente resolveu acolher essa solicitação das crianças por meio das brincadeiras e a gente resolveu dar um pontapé inicial no projeto com algumas histórias sobre personagens pretos, protagonistas pretos e todas as suas as agruras pelas quais passam. E as crianças estão muito envolvidas, é um projeto que ainda não terminou, mas é um projeto que provavelmente ficará fixo na instituição pela relevância que ele tem para a sociedade atual. Dizem que a educação infantil, existe uma falácia que a educação infantil, ela não existe essa discriminação, não existe racismo,
que as crianças não conseguem diferenciar racialmente umas das outras. Mas não é isso que as pesquisas revelam, não é isso que os estudiosos revelam. A criança, desde o momento que entra na educação infantil, uma criança preta, uma criança negra, um familiar preto, negro, pardo, eles já sofrem racismo dentro da educação, porque existe dentro de uma instituição, porque existem relações de pessoas que estão dentro de uma sociedade extremamente racista. E aí existe essa falácia de que as crianças não sofrem sim. As pesquisas, não sou eu que digo, mas as pesquisas revelam que essas crianças sofrem no tratamento que recebem, as crianças pretas, é um tratamento diferenciado. As crianças entre si, quando elas refletem aquilo que elas estão vivendo na sociedade, situações de racismo, elas reproduzem isso dentro da instituição, umas com as outras também, pelo tom de pele. Então, por isso, a relevância de um projeto como esse dentro da minha instituição, com as minhas crianças, com as crianças da instituição do SEI Francisco Eurivar Matias. Eu espero contribuir com esse meu artigo para que isso se multiplique e chegue a outras instituições e outras crianças pretas e pardas sejam acolhidas e respeitadas em seus direitos. Sou Ana Valéria Roldan Viana, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Fortaleza. Sou graduada em Letras e mestre em Educação, todos dois pela Universidade Estadual do Ceará. Trabalho na escola de tempo integral Prisco Bezerra, professor Prisco Bezerra, e desde 2014 estou na rede da educação integral. Eu sou apaixonada pela educação integral que é oferecida pela rede municipal. A escola municipal Prisco Bezerra, ela, diferentemente das outras escolas, ela tem 16 turmas. Então, são 4 turmas a mais do que as outras escolas. Está situada lá no Conjunto Ceará e em 2022 eu cheguei na escola em abril e fiz um diagnóstico com minhas turmas de 6º ano. Nesse diagnóstico, foi possível perceber a necessidade de fazer com que aqueles meninos e meninas tivessem um contato maior com a língua portuguesa. Eram alunos que estavam na pandemia, em ensino remoto e híbrido, e precisavam de muito acolhimento. Então, o projeto Círculos de Afeto, ele traz para a escola momentos de leitura dialógica, onde os alunos eles têm contato com o livro a partir do que a gente escolhe na biblioteca da escola e também no meu acervo, um acervo pessoal que eu tenho e levo para a escola. Nesses momentos dos círculos de leitura, eles debatem aquilo que leem, mesmo que sejam livros diferentes, eles trazem ideias, personagens, narrativas para o círculo de leitura. E mais do que isso, os círculos de leitura trazem para a gente os círculos de afeto. O que seriam esses círculos de afeto? É fazer com que os meninos e meninas da escola tenham, através do acolhimento e do afeto, vontade de dizer: essa escola é minha, eu sou dessa escola. A questão do pertencimento. E nesse pertencimento, a pedagogia da presença do professor é importantíssima para levar para a sala de aula, através de roteiros de leituras diferenciados e criativos, momentos de trocas entre eles. Eu sou o professor Bruno David de Souza Silva, sou o coautor do projeto que tem a autoria da professora Aline Lima Torres. Eu sou especialista no ensino de matemática pela Faculdade Única e licenciado em matemática pela Universidade Estadual do Ceará. A professora Aline ela é doutoranda em educação pela Universidade Estadual do Ceará, é mestre em educação pela Universidade Estadual do Ceará, é especialista em educação física escolar pela Universidade Estadual do Ceará e também licenciada em educação física pela Universidade Estadual do Ceará. Eu vou falar um pouco como
que surgiu a ideia do nosso trabalho e como que ele foi desenvolvido. O trabalho aprovado nesse projeto é intitulado como Dia D da Leitura, Tecnologias apoiando a contação de histórias. E aí a ideia surgiu de um projeto que foi organizado na escola para o Dia D da Leitura e teve como tema literatura retada, que objetivava valorizar os autores nordestinos e estimular a leitura de obras que retratassem a região. Então, com base na proposta da escola, nós ficamos encarregados de orientar uma turma do 6º ano na leitura e análise de algumas crônicas da autora Raquel de Queiroz. E então, o projeto também contava com um momento de culminância em que cada turma tinha que apresentar algo. Daí surgiu um pequeno impasse porque, como nós sabemos, os estudantes eles sentem um pouco de timidez na hora de expor os trabalhos. Então, a gente utilizou a estratégia de utilizar a contação de história por meio do teatro de papel, com o apoio das tecnologias de gravação e edição de vídeo. Então, a nossa ideia veio daí, né, com o objetivo de tentar superar o medo dos estudantes em apresentar o trabalho. Então, a gente dividiu esse trabalho em algumas etapas, né? Todas elas foram pensadas de modo a fazer com que os alunos se envolvessem com tudo aquilo. E então, a primeira fase foi um momento em que a gente empreendeu uma jornada de exploração de algumas crônicas da obra Existe da Saída Sim, da autora. E foi bem envolvente, de fato, os alunos se mostraram proativos em todas as etapas, a gente realizou as leituras em sala de aula com eles, teve a etapa também da confecção do material, onde eles foram orientados a elaborarem os desenhos, a gravação dos áudios para poder a gente fazer uma compilação com os vídeos que seriam gravados. Então, é importante também salientar que a gente utilizou o WhatsApp, né, o grupo de WhatsApp da turma, e o WhatsApp foi uma ferramenta fundamental para que a gente pudesse coordenar o projeto. E foi lá que a gente enviou, compartilhou as crônicas inicialmente, né, de realizar as leituras para que os alunos tivessem uma familiarização prévia com os textos. A gente também orientou por meio dessa ferramenta para que eles fizessem os desenhos, né, com características fiéis à crônica que foi selecionada por eles após a leitura de todos os textos, que no caso o texto selecionado por eles foi o de título Você Tem Medo da Morte, da obra supracitada. E então foi uma ferramenta que foi fundamental por ter otimizado o nosso tempo presencial. E aí veio as fases da montagem, do vídeo. Foi um momento que aconteceu em sala de aula, da encenação do teatro de papel. Todos os estudantes que estavam presentes tiveram a oportunidade de participar e participaram. Foi um momento onde todos eles sentiram-se solícitos, colaboraram bastante. E como produto, a gente teve o vídeo. Realizamos o vídeo que foi apresentado no dia D da escola, no dia D da leitura na escola, e foi algo que enriqueceu a programação, né, do evento. E como resultado a gente pode dizer também que existiram desafios, mas apesar disso foi uma experiência enriquecedora tanto para nós quanto para os estudantes, e o nosso objetivo ele foi alcançado, né, porque a gente conseguiu desenvolver habilidades, a nossa abordagem fez isso, né, desenvolver habilidades e fez com que os alunos superassem a timidez. E foi isso. Se eu posso concluir o nosso trabalho em poucas palavras, é que ele foi importante, né? Destacou-se aí a importância da colaboração do grupo, da criatividade entre eles e também a importância do uso das tecnologias no cotidiano. Olá a todas e todos, eu sou Bianca Amarante e componho o quadro de professores da Escola de Tempo Integral Professor Prisco Bezerra. E o projeto que foi desenvolvido e serviu como inspiração para o artigo que faz parte agora do livro Professor Autor é intitulado Piratas em Busca da Reconquista, uma experiência de escolarização através da construção de um jogo de tabuleiro. Esse projeto foi desenvolvido com os alunos dos 7º anos
mais especificamente de uma turma de 7º ano, 7º B, da Escola Prisco Bezerra. O objetivo desse projeto foi compreender, através do lúdico, como que a colonização portuguesa impactou profundamente a realidade do Brasil hoje. Então, o jogo ele foi pensado inteiramente pelos estudantes. O processo de construção foi de dividir os alunos em comissões e cada comissão iria ficar responsável por um aspecto específico desse jogo. Então, teve comissão que ficou responsável pelo desenvolvimento dos personagens do jogo, e esses personagens seriam etnias indígenas que iriam protagonizar o desenvolvimento do jogo. Teve também comissão que ficou responsável por desenvolver o desenho do tabuleiro do jogo. Então, o nosso jogo ele foi construído em cima do mapa da América Latina, não especificamente do Brasil, porque nós queríamos que quem estivesse jogando o jogo entendesse a delimitação do território do Brasil hoje. Então foi algo que teve contribuição dos professores da área de Ciências Humanas de um modo geral, mas que foi protagonizado pelos estudantes, porque o foco foi fazer com que eles entendessem e também construíssem para fora do espaço da escola, assim como também para que fosse possível que outras escolas e outros estudantes, não só do estado do Ceará, mas talvez até do Brasil, possam jogar esse jogo e entender que para que a gente se desamarre da colonização que foi construída pelos portugueses no território do Brasil, a gente vai precisar descolonizar o nosso cotidiano. E esse descolonizar é aprender e compreender sobre as etnias indígenas que já estavam nesse território antes dos portugueses chegarem aqui, compreender quais são os costumes, as práticas e, acima de tudo, entender que nada disso é natural. O território brasileiro ele foi inventado, então, ao longo do jogo, a gente vai entendendo quais pedaços fazem parte do que hoje a gente chama de Brasil. O jogo tem regras que os estudantes desenvolveram, os que faziam parte dessa comissão. Então, tem cartas que eles desenharam, pintaram, moedas de recompensa para cada pessoa que conquista algo no jogo, e no título tem Piratas em Busca da Reconquista. Por quê? Porque ao longo das aulas para desenvolvimento do jogo, os piratas foram um tema que surgiu com bastante recorrência entre os alunos. Então foi uma metodologia também de atrair a atenção deles, de fazer eles refletirem quem são esses piratas. Por que é que no nosso imaginário existe essa figura do pirata e ela é sempre associada a algo de um aventureiro, de uma figura que está lá desbravando. E isso não necessariamente condiz com a realidade dos fatos históricos e de todo o desenvolvimento do que hoje é o território do Brasil. Então, os povos indígenas ficaram como foco do jogo, as escolhas das etnias foi feita pelos estudantes e a partir da experiência deles. Então, tem estudantes que compuseram um grupo que fazem parte de etnias indígenas, estudantes que vêm do norte do Brasil, do centro-oeste e daqui do estado do Ceará. Então, nesse jogo, que eu espero, e todos os alunos que fizeram parte desse processo também esperam, ele possa ser divulgado e talvez até a gente consiga desenvolver uma estrutura melhor para esse jogo, para que ele possa ser jogado por vários outros jovens ao redor do Brasil, e para que cada um de nós entendamos que nossa raiz e nossa construção enquanto indivíduos, ela não é portuguesa. Ela vem de muito antes disso, e eles chegaram aqui e tomaram tudo que já estava aqui, ou pelo menos tentaram. Porque se eles tivessem conseguido, jamais esse jogo teria sido desenvolvido. Olá, meu nome é Cristiane de Mendonça Rodrigues, eu sou professora da educação infantil, professora de bebês. Sou especialista em psicopedagogia, atualmente mestrando em Ciências da Educação pela Universidade de São Carlos. Oi, meu nome é Laís Santos, eu também sou professora da rede da educação infantil, professora de crianças bem pequenas, sou pedagoga, licenciada em Ciências Sociais, tenho mestrado em Educação pela UFC e sou brincante do Reisado Nossa Senhora das Dores, do Maracatu Nação Fortaleza e do grupo Na Quebrada do Coco. Então, nós somos do SEI Francisco Eurivar Matias, que fica no Distrito 3.
E aí a Laís falou sobre essa questão também de ser brincante. Eu também sou brincante e participo do Reisado Nossa Senhora das Dores que já tem 20 anos. E nessa perspectiva desse nosso encontro, já há algum tempo, dentro da cultura popular, nós, quando passamos, agora nesse concurso recente, fizemos uma opção, uma escolha, né, de trabalharmos no mesmo local para oportunizar experiências de manifestação da cultura popular para as infâncias. E aí surgiu a ideia de levar para apresentar para as crianças 2 entremeios do Reisado do Congo. O Reisado do Congo, que caracteristicamente ele está muito presente na região do Cariri, ele veio de Alagoas, né, e ele começou a se manifestar muito mais depois da abolição da escravatura e veio através dos romeiros que iam pedir a bênção ao Pai de Cício. E aí dentro desses reisados existe a figura do rei e da rainha, que não são pessoas poderosas e nem que têm dinheiro, mas são crianças, né? Porque a criança, ela une, ela agrega, ela tem ali o simbolismo de povo. E dentro dessa brincadeira que é muito complexa, que é a coroação dos reis negros, das rainhas negras, existem os entremeios, que são personagens a qual a gente se caracteriza. Eu fiz o seu Anastácio, e o seu Anastácio, ele trouxe um convite para sair de mim o que eu nem sabia que tinha, né? Muitas vezes a gente quer provocar nas crianças durante a brincadeira algo que a gente quer impor, mas elas são brincantes natas. Então foi um grande encontro com as infâncias que eu tive nessa oportunidade dos entremeios, e que a gente planejou, organizou com todo o ser, falamos para as professoras, né, antecipamos esse momento para que quando os 2 visitantes, Anastácia e Jaraguá, passassem pelas salas, as crianças já soubessem que ia passar uns visitantes. A gente pensou nessa experiência, nessa vivência, porque brincar, né, ele é um eixo estruturante da educação infantil e ele é um direito das crianças. E aí, quando a gente vai pensar nos teóricos, a Kishimoto, por exemplo, vai falar que o brincar é a atividade primordial da criança, é brincando que ela aprende, que ela produz suas teorias sobre o mundo. E na cultura também é assim, é brincando que a gente aprende, no convívio intergeracional, a gente aprende sobre identidade, sobre memória, sobre coletividade, sobre outros valores civilizatórios. E aí a nossa intenção, dentro de trazer para a vivência do cotidiano do SEI as brincadeiras da cultura, é pensar sobre partir de outras cosmovisões e outras epistemologias para poder embasar a construção das nossas práticas educativas. Então, cultura para a gente não é só lazer, não é só ludicidade, ela é prática educativa, ela é guardadora desses saberes. E quando a gente passou, né, por todas as salas, nós tivemos um encantamento, nós tivemos um cortejo natural das crianças querendo acompanhar. A gente também teve o choro, mas a gente entende que o novo também nos espanta, né? A construção de outros paradigmas estéticos, de imagem, essa discussão do belo. Então o choro não é só o medo, ele também é o espanto, ele é o encantamento. E esse é o convite também, né? Para que a gente traga a cultura para dentro do nosso ser. Olá, me chamo Dário Ferreira de Albuquerque, sou professor de artes da Rede Municipal de Fortaleza, leciono na escola Professor Martins de Aguiar, no Distrito 3. Estou participando do projeto Professor Autor, com o relato de experiência Corpo Território de Palavras, onde desenvolvi com os alunos do 6º ano, no ano de 2022 e 2023, uma experiência estética da qual faz parte do meu projeto de mestrado, e os alunos desenvolveram, a partir de autobiografias,
a ocupação da escola por meio de lugares que até então eram pretensamente invisíveis. Então era a ressignificação da escola enquanto um espaço de uso, não só da comunidade escolar, mas da comunidade como um todo. O aluno tem a participação ativa, então a gente trabalhou seguindo características e o método da inventividade proposto por Virginia Kastrup e tendo um olhar libertário, né? Seguindo a proposta de Paulo Freire. Esse trabalho ele está em continuidade. Eu faço ele em etapas, que eu chamo de ações. Ele tem a durabilidade de um bimestre. Ele acontece em 8 ações que se desenvolve durante esse bimestre. E dentro dele, o aluno vai desenvolvendo suas capacidades artísticas e suas capacidades sensíveis. E no final, a avaliação ela é dada como uma participação como um todo desse projeto, né? Dessa experiência. Espero que a participação no projeto Professor Autor seja positiva e estamos disponíveis para qualquer coisa. Obrigado. Olá, meu nome é Emílio, sou professor de Física e leciono a disciplina de Ciências na Escola de Tempo Integral Professor Príncipe Bezerra, né? O nosso trabalho ele busca visualizar, descobrir, investigar a relação entre o ensino maker e as tradicionais feiras de ciências, certo? Para isso, a gente utilizou um relato da produção de uma estação meteorológica de previsão do tempo, né? Basicamente, o que é que a gente tentou fazer, né? A gente utilizou a ideia da metodologia maker, né? Que é o seu princípio fundamental, fazer com que o aluno construa um artefato, né? E utilize aquilo ali de forma criativa, certo? Sem um passo a passo específico, né? Que possa desenvolver a construção do conhecimento. Nas feiras de ciências tradicionais, o que é que nós temos? Nós já temos uma maneira não tradicional, né, de ensinar, utilizando a metodologia científica, e a gente buscou visualizar a relação entre um e outro, né? Para isso a gente propôs aos estudantes, né, a construção da estação. Após uma pesquisa, eles estabeleceram quais eram os instrumentos de previsão do tempo que eles iam construir, que era o barômetro, o higrômetro, o pluviômetro e o anemômetro, todos eles com materiais fáceis de obtenção, né, recicláveis. E a partir da apresentação deles, nós investigamos, né, os pontos que se correlacionavam nessas duas metodologias. O que é que nós observamos, né? Quais foram os resultados, né? A gente percebeu que o ensino maker ele chegou não para substituir, né, as tradicionais feiras de ciência, mas para somar, agregar, né, a uma nova maneira mais divertida, né? E eles interagem proporcionando ao estudante a oportunidade de um protagonismo maior, desenvolver o conteúdo cientificamente, conforme proposto pela BNCC, né? Fazer com que ele interaja com seus pares, construindo conhecimento através do diálogo, respeitando e observando a opinião dos outros, né? E a gente viu que o estudante ele passa a agir, né, no seu próprio benefício, né? Ele se utiliza da sua autonomia e vai em busca do conhecimento. Basicamente, nosso trabalho era esse. Me chamo Eugênia Maria, sou professora de Educação Física, atuo na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza desde 2016. Sou licenciada e bacharela em Educação Física pelo Centro Universitário Estácio Fique, mestra em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente doutoranda em Educação Física pela Universidade de São Judas. Atuo na Escola Municipal Nilson Holanda, no Distrito 3,
localizada no bairro Bela Vista, onde atendemos alunos com diversas carências sociais, emocionais, relacionais, econômicas. E diante da constante dificuldade em realizar atividades coletivas com eles, vendo o aspecto da competição estar sempre presente nas atividades, mesmo não sendo dita ou incentivada, eu percebi a necessidade de desenvolver algum trabalho que trouxesse um aspecto mais cooperativo, mais coletivo na realização. E aí surgiu, a proposta do paraquedas cooperativo, uma ideia que me foi sugerida por um outro professor de educação física da rede, o professor Alex, o qual me concedeu o material. E o que consiste essa atividade? É um paraquedas, um material grande, colorido, que já desperta uma certa atenção dos alunos, uma curiosidade, onde são lançadas propostas para eles realizarem coletivamente. A atividade foi realizada no pátio, com os alunos dos 9º anos, e até as turmas mais difíceis de socializarem, de se concentrarem em um objetivo comum, compraram a ideia de realizar a atividade até a conquista do objetivo, que são propostas lançadas pelo professor para que eles atinjam como objetivo, formar elementos com esse equipamento, todos entram embaixo dele para realizar alguma atividade, então é uma atividade bem dinâmica, que requer a participação coletiva e que no final faz com que o professor reflita com os alunos sobre a importância de que, para que a gente conquiste uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais empática, mais solidária, a gente precisa sobrepor o coletivo ao individual. A individualidade deve ser preservada, deve ser incentivada através do autoconhecimento, mas para que a gente atinja os nossos objetivos individuais, o coletivo precisa estar funcionando. E aí a gente traz essa reflexão para a própria sala de aula. Quando um ou outro aluno não participa bem da aula, ele acaba interferindo no processo de todos os outros. Então, para que a sala de aula também funcione bem, essa cooperação e esse entendimento do coletivo precisa existir. E aí foi essa reflexão que a gente fez com a atividade do paraquedas cooperativo. Sou o professor Felipe Leon Monteiro, junto com o professor Madison Fernandes. Nós estamos ali na escola Professor Prisco Bezerra e desenvolvemos um projeto na área de estatística buscando relacionar os conteúdos da matemática com a ideia de saúde socioemocional dentro do ambiente escolar. Então, primeiro, a priori, nós compartilhamos com os alunos do 9º ano sobre estatística, sobre o processo de coleta, o processo de organização e interpretação de dados. A partir disso, nós convidamos os alunos a estarem pensando em um tema que eles gostariam de pesquisar na escola e os alunos escolheram esse tema da saúde socioemocional, que para a gente foi uma excelente escolha. A partir de então, nós buscamos desenvolver junto com eles um questionário e depois desse questionário feito, nós passamos ele para a plataforma digital do Google Formulário, onde a gente conseguiu, através disso, ouvir com mais rapidez a todos os alunos da escola. Nós tivemos a participação de cerca de 75% a 80% dos alunos que responderam o questionário na sala de inovação e 90% das perguntas eram perguntas objetivas e elas buscavam entender o que mais afetava os alunos, tanto na escola como também no ambiente familiar. Todos esses relatos, esses dados foram transformados em gráficos e nós tivemos a oportunidade de compartilhar esses dados primeiramente na nossa Feira de Ciências e depois, em um segundo momento, nós buscamos reunir cada uma das turmas separadamente, de 6º, 7º, 8º e 9º anos, no auditório da escola, para termos uma fala mais direcionada àqueles dados que eram específicos de cada turma. Para nos ajudar nesse processo, a embaixadora da Paz, como também a professora do AEE, puderam também realizar falas de conscientização para os alunos. E após isso, esse projeto acabou ganhando outras articulações. A gente pensou que seria importante também levar esses dados para os pais dos alunos. Então, tanto na reunião de pais, a gente procurou ter um momento de apresentação e sensibilização desses dados, como também os alunos produziram
marca-textos com a foto deles, a foto quando eles eram menores, também compartilhando como é que eles se sentiam amados. Foi mais um momento em que a Embaixadora da Paz esteve nas salas, falando um pouquinho sobre as 5 linguagens do amor, como eu me sinto amado e como é que eu posso entender, como eu posso fazer o outro também se sentir amado. Então a ideia desse projeto foi realmente mostrar como a matemática ela pode ser uma ferramenta de compreensão da realidade, assim como pode nos ajudar a tomar melhores decisões para a construção de um mundo melhor. Essa foi a nossa experiência e eu espero que possa inspirar outros professores. Olá, me chamo Alisson Cunha, juntamente com a professora Maria Vanderlina, nós fizemos um trabalho para o professor autor, a qual representamos a Escola Gerardo Milton de Sá, do Distrito 3, tá certo? E a gente produziu um trabalho com respeito à objetificação feminina, que foi intitulado Trabalho Pontos Literários no Enfrentamento da Objetificação Feminina em uma Escola Municipal de Fortaleza. Esse trabalho teve como pressuposto o livro base, Princesas, Bruxas e uma Sardinha na Brasa, contos de fada para pensar sobre o papel da mulher, das professoras Jenny Souza e Helena Gomes, a qual nós trabalhamos na língua portuguesa, na disciplina da língua portuguesa, todo o primeiro semestre de 2023. Essa ação ela é baseada com o objetivo de sensibilizar as pessoas, toda a comunidade escolar, em relação a um tema tão delicado, tão complexo que circunda esse aspecto do universo feminino e do seu papel na sociedade. Então, percebendo a realidade de casos que estava acontecendo e como impactou o contexto escolar, nós pensamos em trabalhar esse livro, em 8 etapas, fazendo um módulo segundo a professora Diafina, que é um trabalho colaborativo, ela perpassa algumas fases da metodologia para que a gente possa chegar nessa tematização, no resultado da tematização, no qual nós, diante de 8 encontros, nós colocamos a fase implementativa, a fase diagnóstica, a fase implementativa e a fase da avaliação. Então a gente trabalhou todos os pontos, os alunos ficaram muito à vontade para falar sobre os pontos. Quando apresentamos a proposta, no segundo ponto, a gente leu o ponto, o qual trata de forma bem lúdica, e também trazendo caráter sério, essa temática, os alunos todos eles começaram a fazer parte do projeto com mais ânsia, ficaram com mais liberdade e até um certo protagonismo para tratar de determinados assuntos. Foi uma evolução do primeiro encontro até o último encontro. Cada encontro a gente fazia demandas em sala de aula, levava demandas para casa, eles tinham que dialogar sobre isso. E uma parte avaliativa tinha que escolher um gênero a qual eles teriam que produzir, um relato de experiência, e daí esse relato de experiência era para ser apresentado de forma avaliativa no dia da leitura. E foram apresentações fantásticas, mas o que vale mais a pena, e avançamos a afirmar no nosso projeto, é que os alunos eles perceberam a importância do projeto, da nossa intenção, do nosso objetivo, porque eles começaram a perceber e a se sentir protagonistas da própria temática. Não apenas a mulher que tem que lutar, mas todos nós devemos lutar a favor da causa. E isso ficou explícito nos encontros onde nós albergamos, nós acolhemos muitos depoimentos, muitas dores que aconteceram, de relatos, muitas situações que ocorreram. E a gente, de forma coletiva, nós podemos dizer que foi atingido o objetivo do nosso projeto, de sensibilizar e estimular a reflexão, para que isso possa gerar uma atitude consciente sobre o papel da mulher na sociedade, tirando essa objetificação social. Então, e a gente vai apresentar no livro, vai ficar exposto para todos, espero que todos venham a ler e a comentar sobre isso. Obrigado. Saudações, camaradas, nobres colegas, professores e professoras
Meu nome é Olímpio Ferreira, estou lotado na Escola Municipal José Bonifácio de Souza, onde sou professor de Ciências. Nessa escola também desenvolvo um projeto chamado A Capoeira na Escola e também um projeto chamado Educação Sexual, um diálogo sobre diversidade sexual e de gênero. Ambos os projetos foram contemplados com o edital de boas práticas e um deles, que é o projeto sobre o diálogo sobre a diversidade sexual e de gênero, também foi contemplado agora com o edital Professor Autor, no qual a gente relata um pouco dessa experiência com os alunos da nossa escola. A gente sabe que a comunidade LGBTQIAPN+, vem ao longo dos anos lutando por seus direitos e que eles precisam ser cada vez mais efetivados e reconhecidos pela comunidade escolar e pela sociedade em geral. Eu também sou membro da Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, tenho especialização em direitos homoafetivos e de gênero e sou mestre em ensino e formação docente. Essa experiência, ela contou com o desenvolvimento de uma sequência didática, na qual nós vamos falar sobre diversos temas atinentes à diversidade sexual, aos reconhecimentos dos direitos homoafetivos, sobre crimes relacionados a essa comunidade, o direito de usar o nome, o direito de usar o banheiro, o respeito às pessoas trans, enfim, vamos tocar nesses vários assuntos para que a dignidade da pessoa humana seja assegurado dentro da escola e que a gente possa ter uma sociedade com mais participação e igualdade entre todos. Bom, sou Luiz Cláudio Brandão Gomes, sou professor da Rede Municipal de Educação de Fortaleza, né? Sou formado sou pedagogo e História também, com habilitação em História e Geografia. Atualmente leciono na Escola Francisco Maurício de Matos Dourado e tenho essa experiência como professor da rede. Tem outras formações também, mas especificamente com relação à educação, são essas. E com relação ao projeto, eu achei muito importante essa oportunidade, né, que o município abre, principalmente a Secretaria Municipal de Educação, de promover esse projeto Professor Autor, né, porque são oportunidades de que o professor seja ouvido, que ele possa escrever, possa se manifestar sobre o seu pensamento, sobre as suas experiências. E interessante que um dos objetivos desse projeto é que você escreva algo científico, um artigo, que tem a ver com a parte teórica e ligado à sua prática na escola. E a minha prática, o meu artigo, ele ocorreu a partir de uma formação, né, que a Secretaria Municipal promove um programa de formação muito forte, muito bom, a meu ver, dos professores. E em uma dessas formações, eu aprendi como utilizar o Google Forms, né? Essa técnica de elaborar uma prova através de um Google Forms que os alunos, ao responderem, aquilo ali é tudo muito rápido, ele responde ali, a resposta já está rápida, você já tem as notas dos alunos, você pode fazer vários estudos sobre o desempenho e eu apliquei isso, peguei esse Google Forms, fiz algumas provas, né, algumas atividades através do Google Forms e foi muito bom, até você economiza papel e você também utiliza uma coisa que está muito nos alunos hoje, que está esse contato com a tecnologia, né? Eles receberam os tablets e também eu descobri que cada aluno da escola, da rede municipal, ele tem um e-mail institucional. Então a gente trabalhou esses tablets com esse e-mail institucional e a partir, depois que eles aprenderam a entrar no e-mail, tem todo um processo, né, de autorização e tal, e eles aprenderam e o que eu fiz? Eu preparei a prova, uma prova, por exemplo, de português, com 20 questões, e aí jogava no sistema, caía no e-mail deles, eles abriam o link e resolviam a prova. A partir daquela resolução, eu tinha já de forma imediata quem tirou as notas, toda a escala, e ali eu podia ver a evolução e tal. Então eu
o meu artigo, o meu estudo, foi sobre isso que eu escrevi, né? Estou satisfeito de ter sido escolhido para participar como um dos membros, como um dos integrantes desse livro, professor autor. Olá, sou a professora Marcela da Rocha, sou professora de língua estrangeira da Prefeitura de Fortaleza, atuo como professora há 7 anos na rede. Atualmente eu faço parte da Escola Municipal de Tempo Integral Professor Ademar Nunes Batista, e esse ano eu tive o meu trabalho escolhido professor autor com o tema A Música como Dimensão Intercultural da Língua Estrangeira, abrindo possibilidades, criando barreiras, né? E aí esse projeto foi desenvolvido na escola com o objetivo de tornar as aulas de língua inglesa mais interessantes para os alunos, né, que eram um pouco desmotivados. A proposta do projeto foi fazer com que a gente incluísse as músicas nas aulas, né, e aí a gente dividiu as equipes entre as turmas para a gente poder, cada equipe, ficar com um grupo, um artista conhecido internacionalmente, né? E elas tinham algumas atividades para serem feitas. As atividades propostas foram a produção de um videoclipe, né, onde as turmas escolhiam uma música daquela banda e produziam um videoclipe autoral, o cover do artista, né, onde eles podiam fazer uma apresentação artística dentro da escola, e um quiz musical, onde eram tiradas letras das músicas daqueles artistas e feitas perguntas relacionadas ao vocabulário, ao conteúdo estudado dentro da sala de aula, né? Então esse projeto foi muito bem visto pelos alunos, né, que ficaram muito empolgados, muito interessados, e a gente viu como resultado positivo dentro de uma didática inovadora no ensino da língua inglesa. Olá, sou a professora Milane, sou professora de Educação Infantil, né, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, efetiva desde 2010 no Infantil 2A. Na escola, no SEI, na verdade, SEI Tupinambá da Frota, né, essa creche fica localizada no bairro da Bela Vista, no Distrito 3. Certo? Antes disso eu trabalhava na rede particular, trabalhei no SESC e sempre com a educação infantil. Então, o projeto, né, que eu tive a honra de ter sido selecionado pela Prefeitura para esse projeto do docente, ele fala sobre a natureza, né, elementos da natureza, o brincar, o explorar. E na nossa creche, na nossa escola lá, o espaço é enorme, tem árvore, areia, lama. As crianças brincam assim de forma bem orgânica, já é o natural delas estar perto da natureza. E, né, eu, minhas amigas, meus pais, a gente pensa, então por que a gente não formaliza essas vivências que as crianças fazem cotidianamente? E foi daí que surgiu o projeto. A partir dessa ideia, a gente foi trabalhando o ar, a água, a terra e até o fogo. O fogo porque eu contextualizei como um aniversário, veio a vela e daí eu fui explicando, né, os perigos do fogo, que a gente não poderia brincar com fogo, certo? E a água com a terra é a lama. Os pais não gostam muito, né, que as crianças se melem, mas é ali que eles estão aprendendo as sensações, certo? Tendo contato com toda esse novo mundo que o professor tem, né, que mostrar às crianças, né, de 2 anos. De 2 anos, que são as minhas, mas todas as crianças têm que ter essa possibilidade de exploração, certo? Então, a gente trabalhou também com a água que eles adoram, né? Além do banho de mangueira, além de regar as plantas do jardim, eu fiz com os meninos, eu e Raquel, minha assistente, não posso deixar de citá-la, um contexto de água. Como é esse contexto? A gente colocou bacia, seringa, bucha de lavar carro, para eles realizarem as transferências de líquidos, né? Manipular líquido, transferir com a bucha de uma vasilha para outra, tudo isso para fortalecer as mãozinhas, para quando eles forem pegar no lápis para aprender, né, a escrever lá no primeiro ano, das mãozinhas fortes, a praxia já firme, certo? E o água a gente trabalhava com tecidos, com voal, pipas de mão,
A gente, até um saco, gente, uma coisa tão simples, um saco de mercantil, amarrei uma linha e eles iam correndo, né? Correndo para um lado e outro e percebendo que ali aquele movimento fazia aquele objeto se movimentar mais como. Aí diziam, olha tio, o meu tá voando, percebendo lá, certo? E argila, terra, barro, tudo que é natural a gente levou para as crianças, né? E como a gente estava conversando lá fora, não é só o grãozinho de feijão num copinho. Hoje, o contato com a natureza para as crianças é muito mais do que isso. E o que eu queria falar exclusivamente assim, venham ver a educação infantil lá no outubro docente. Eles são pequenos, eles têm 2 anos, estão completando 3, mas a gente leva muito a sério a educação das crianças. A gente estuda, pesquisa, trabalha, compra livro, vai, produz, refaz, examina a documentação pedagógica, né? E eu fico até emocionada porque às vezes as pessoas, vixe, professora, tia de creche, eu tenho muito orgulho de ser professora de educação infantil, de ser professora das infâncias, porque é lá que é a base, gente. Então, dinheiro para a universidade tem que ter, mas dinheiro para a educação infantil também, porque a gente não faz é bíblico, né? Uma casa sem um bom alicerce. Então, a educação infantil vai estar no outubro docente, com as professoras que são determinadas, vão matando um leão por dia, mas estão lá dando o seu melhor para as crianças, né? Então, muito obrigada. Olá, eu me chamo Ivan Melo e sou professor de Língua Portuguesa e Literatura. Sou graduado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, onde também concluí uma especialização em Metodologia do Ensino. Em 2018, fiz um mestrado pela Universidade do Rio Grande do Norte, com ênfase na leitura e produção literária. Eu trabalho em escolas públicas estaduais desde 1998, mas nas escolas municipais de Fortaleza a partir de 2001. Hoje estou lotado nas escolas Monsenhor Linares e Adroaldo Castelo. Nesse tempo, há 12 anos, eu trabalho com educação de jovens e adultos. E nós temos uma experiência peculiar com esses alunos. O meu relato de experiência diz respeito a uma atividade que propunha aos alunos a realização de um sarau literário que teria sua culminância no dia D da leitura. Esse evento que já está fixo no calendário das escolas municipais. Ele foi aplicado na escola Frei Lauro Schwartz, quando eu lá estava lotado, em 2022. E trabalharia com alunos das turmas de EJA 2, EJA 3 e EJA 4. Esses alunos haviam sido recentemente remanejados da escola anexa, que funcionava na Associação dos Cegos do Estado do Ceará. E estavam em período de adaptação naquela nova escola. Entre os alunos, havia aqueles alunos em condições normais, comuns, e havia alunos PCDs, com deficiência visual, havia cegos, e com deficiência intelectual. Tivemos dificuldade não só por conta dessas deficiências, mas por conta da capacidade leitora de muitos alunos, não só de EJA 2, que foi agravada pela condição de isolamento ainda recente. Voltávamos do isolamento pandêmico. E apesar de todas essas dificuldades, tudo correu muito bem, graças ao empenho, graças à dedicação do aluno e ao espírito de equipe dos professores da EJA daquela escola. Os alunos receberam textos, cópias impressas de poesias, também trechos da biografia dos autores daquelas poesias. Eles escolheriam os textos
para apresentarem no dia do sarau. E assim o fizeram. Eles escolheram os autores de acordo com a história de vida com a qual eles mais se identificavam. E no dia da culminância, no dia do evento, os alunos estavam já preparados, foram encorajados e se dispuseram a ler. Então eles leram os poemas, eles leram trechos da biografia dos autores daqueles poemas, fizeram reflexões que inclusive causaram comoção em muitos do público ali presentes. Houve alunos que preferiram cantar. O trabalho com a EJA tem essas peculiaridades. Nós temos aquela preocupação em manter a turma, mas no final das contas é quando a gente percebe, é quando a gente entende que o nosso trabalho vai além de alfabetizar. E a educação acrescenta àqueles alunos, acrescenta valores não só de letramento, mas de inclusão, de empatia. E é por isso que esse relato de experiência tem como título a leitura literária na EJA, um exercício de inclusão e empatia além dos limites. E muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde, meu nome é Sônia Maria Serafim, sou professora de língua portuguesa na Escola Frei Lauro Schwartz, Distrito 3. Meu trabalho foi a função social da leitura e as implicações na formação do leitor proficiente, a partir da análise do conto Entre a Espada e a Roda, de Marina Colasanti. O objetivo principal desse trabalho foi incentivar as crianças a ler o conto de Marina Colasanti, que versava sobre a identidade de gênero. Com isso, eu trouxe essa temática para a turma do 9º ano e estabeleci relações discursivas entre o aluno e o professor, que é o mediador da leitura. Olá, eu sou Tatiane Rodrigues, professora de língua portuguesa, graduada em letras, especialista em práticas pedagógicas e mestre em linguística aplicada pela Universidade Estadual do Ceará. Desde 2018, leciono na Escola José Bonifácio de Souza, do Distrito 3. E eu busco sempre nas minhas práticas pedagógicas inovar desenvolvendo projetos que façam com que desperte o interesse dos alunos no ensino-aprendizagem, como atualmente o projeto Jornal da Escola e ano passado, em 2022, o projeto Construindo Meu Super-Herói em Histórias em Quadrinhos. O projeto Construindo Meu Super-Herói em Histórias em Quadrinhos, ele aconteceu com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental 2, onde eles aprenderam a estrutura do gênero textual, fizeram escrita sobre o gênero textual, com base na sua criação do seu super-herói. Com base na metodologia do ensino da sequência didática e do dialogismo de Bakhtin, os alunos construíram as suas narrativas, colocando nelas todos os seus sonhos e desejos de vida. Por fim, pude me surpreender com o resultado, onde os alunos colocaram nas suas histórias personagens com características que podem colaborar de alguma forma com um mundo melhor, como, por exemplo, o personagem O Superpoluição, em que tem o poder de acabar com a poluição no planeta, e as 3 personagens, as 3 fadas mágicas, que representam a união, a esperança e a sabedoria. Com base nesse resultado, pude perceber que os alunos demonstraram uma grande sensibilidade e uma empatia frente aos problemas sociais em que eles estão envoltos. E ao final, toda a produção dos alunos formou uma coletânea de histórias em quadrinhos que fica disponibilizado na biblioteca da escola Raquel de Queiroz para qualquer aluno da escola ter acesso e conhecimento do projeto que foi desenvolvido.